Filipenses 3 encontraram? Amém. 4, está ótimo. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos malobreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós, que serviremos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, não confiamos na carne. Amém? Nós estamos numa série de mensagens, como vocês sabem, em Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta de encorajamento à igreja que estava em Filipenses, aliás. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de encorajamento. Ele está encorajando os filipenses, a igreja que estava em Filipos. Mas não só a igreja que estava em Filipos, porque a carta que ia para a igreja que estava em Filipos, ela circulava todas as igrejas da Ásia. Esse era o objetivo. Por isso que você vai perceber que o que Paulo fala em Efésios, ele não fala em Filipenses. O que ele fala em Filipenses, ele não fala em Colossenses. E cada carta tem um tema. Porque cada carta que ele manda é uma carta para edificar a igreja em uma área. Então, quando as cartas circulam de igreja em igreja, a igreja vai crescendo. Nós também somos igreja. E se nós somos igreja também, assim como a igreja de Filipenses era, então essa carta nos interessa. Por isso dê a sua atenção a essa série. Paulo começa no capítulo 3, dizendo: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. O finalmente está concluindo o que ele disse no capítulo 2. Então, depois de dizer o que ele disse no capítulo 2, então ele diz: finalmente, irmãos, finalmente. Depois de ter dito aquilo tudo, no capítulo 2 ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Você lembra que no final da pregação de domingo passado, Paulo diz assim: eu estou sendo oferecido como libação, como oferta de sacrifício. Ou seja, eu estou preso, aprisionado, sofrendo. Eu estou com um monte de incertezas. Está doendo. Uma prisão é um lugar sofrido. Paulo está preso falando isso. Eu estou preso, mas mesmo preso eu estou alegre. Então vocês também se alegrem. Porque eu estou preso, estou alegre, estou preso, me sinto oferecido como sacrifício, como oferta de libação, mas ainda assim eu estou alegre. Então vocês que estão aí, se alegrem também. É um convite de Paulo à igreja a se alegrar. E eu disse domingo passado que uma das marcas do crente é ele ser alegre. O crente é alegre. O crente é feliz. O crente é alegre. Porque ele sabe muito bem que a pátria dele não é essa aqui. Porque ele sabe que o destino dele não é esse. Então você tem episódios na história da igreja. Episódios e episódios de homens e mulheres que passaram por momentos de tribulação, de turbulência. E mesmo nesses momentos, eles cantaram ao Senhor. Como pode cantar ao Senhor numa hora de dificuldade? Quem faz isso? O crente. Quem canta na hora da dor? O crente. Quem é que faz um hino na hora da morte? O crente. Tem uma história que agora me vem na memória, mas eu não lembro muito bem, do homem que perdeu a mulher afogada. Tu lembra? Vocês lembram aí, ô Joel? Vocês lembram? Tem um hino da harpa que foi composto no barco quando ele retornou no lugar onde a mulher tinha morrido. Morreu de uma doença, se eu não me engano, no barco, teve que ser jogada do barco para fora. E ele cantou, ele fez uma composição. Eu não lembro agora qual é a composição, mas é um hino muito lindo que ele compôs. Tem a história famosa de todos. Se alguém lembrar, depois me diz aí. Ou pesquisa na internet aí e me diz. Teve outra também, uma história muito famosa dos tocadores de violino do Titanic, que no barco afundar eles tocavam: mais perto quero estar, meu Deus, de ti,
ainda que seja a dor, através da dor, que me una a ti. Já viu isso? Alguém na dor dizendo, ainda que seja através da dor, ainda que o caminho que me leve até o Senhor seja a dor, eu quero estar mais perto de ti. Isso é o crente. O crente, ele é feliz, o crente, ele é contente, porque nada deixa ele ansioso, porque ele aprendeu a lançar as ansiedades dele aos pés do, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós aqui, mas se por algum motivo nós tivermos aflições e sentirmos a sensação de que ele nos abandonou, como Jesus disse na cruz, Pai, por que me abandonaste? Se nós passarmos por isso, existe uma certeza, que se por um minuto ele nos abandona, na nossa ótica, dali a um minuto para além, nós estamos com ele. Glória a Deus, porque ele foi preparar lugar para nós. Então mesmo que nós passemos por tribulações, por dificuldades, e que a dor nos cause ansiedade e angústia, nós temos a convicção de que ele está logo ali preparando lugar para nós. Se aqui nós não temos lugar, ali nós temos. Se aqui nós temos dor, ali nós temos saúde e alegria. Amém, gente? Por isso que ele diz, então, finalmente, irmãos, entendendo tudo isso que eu falei, alegrai-vos. Amém, gente? A palavra é poderosa. Finalmente, depois de ter explicado isso para vocês, se alegrem, dê um sorriso. Mas Felipe, eu estou sofrendo, mas vai acabar logo logo. Mas e se esse sofrimento me levar, ainda que seja dor, que me una a ti. Amém? Ele está logo ali. Então, irmãos, busquem motivos para se alegrar. Mesmo ele sendo oferecido por libação, ele está dizendo que está alegre, está chamando a gente, busquem motivos. Busquem motivos para se alegrar. Busquem motivos, mas não tenham motivos, busquem motivos nele, para que você encontre alegria nele. É o que o Paulo está chamando a gente a fazer. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Paulo está dizendo nessa carta, nesse capítulo 3, que ele não se cansa de ser repetitivo nas mesmas coisas. Não é cansativo dizer a mesma coisa para ele, porque ele entende muito bem de alicerce. De alicerce. Alguém já viu aqui as microestaca, ou aquelas estaca, como é que é o nome? Bate-estaca, que crava, né? Que crava aquela viga pronta. Já viu aquela viga pronta? Vem uma viga pronta, é colocada numa máquina em um buraco, e lá vem o bate-estaca. Bate, isso é alicerce, bate no mesmo lugar, mas não é o mesmo lugar, porque a segunda batida, a estaca nunca está no mesmo lugar anterior, se move um pouquinho só, mas a segunda batida sempre é uma batida em outro lugar, e depois em outro lugar, e depois em outro lugar. Quer ver a prova? Quer ver a prova? Coisas que você ouviu há 10, 15 anos atrás, hoje faz mais sentido para você. Coisas que você ouviu, que você leu, livros que você leu há 10 anos atrás, hoje você lê e você diz, olha, aqui ó, eles são geniais. Horácio Spáforo é o autor. Morreram as 4 filhas. Foram as 4 filhas que morreram no barco, né? Quando ele voltou, afundou o barco, né? Ele sobreviveu. E ele compôs essa música aqui, ó. Não dá, não consigo. É que é demais. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, certo estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz
com Jesus, meu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Era um homem que sabia das coisas. Nós somos do céu, e ele sabia disso. A dor fez ele sofrer, mas Jesus estava logo ali, e ele é feliz com Jesus. Amém? Uma coisa boa. Então o alicerce, ele só é firmado através de repetições. Por isso que ele fala: escrever as mesmas coisas para vocês não é cansativo para mim, muito pelo contrário, é uma segurança para vocês. Então, quando aqui nessa igreja você ouvir a mesma coisa, não reclame. Não reclame. Mas o pastor está falando a mesma coisa de novo. Não reclame. É o bate-estaca, cravando a estaca da sua vida no lugar certo. Amém? Isso vai cravando, e você vai se firmando em verdades que hoje para você são subjetivas. Verdades subjetivas são verdades que você lida com um certo ajuste. É verdade, mas não é tanto. É verdade, mas eu posso abrir mão de vez em quando. É verdade, por exemplo, o que eu estou falando aqui para vocês, que Paulo diz: finalmente, meus irmãos, busquem motivos para se alegrar. Isso eu estou falando para você aqui, mas amanhã você pode bater o carro. E quando bater o carro, você fica reclamando. O motor pode fundir do seu carro, e você pode reclamar. Você: meu Deus, mas o que é isso? Lembre-se disso. Uma estaca foi batida em você hoje, dizendo que quando uma coisa ruim acontece, diz assim: Deus, obrigado Senhor, Tu és maravilhoso, eu sou feliz contigo, isso aqui eu vou superar, eu sou feliz contigo. Amém, gente? É um bate-estaca batendo, até que você chegue na estatura, como Paulo fala, a estatura da posição de Cristo, uma estatura onde você consegue passar por isso que esse homem passou, passar por isso e cantar, ser um crente. Amém? O alicerce é firmado através de muitas batidas no mesmo lugar, vai batendo, até que você consegue assimilar as coisas, e aquilo vai encontrando repouso em você, e vai firmando lugar no mais profundo do seu coração. Eu acho impressionante quantas pessoas conseguem, Fabiano, jogar no profundo do seu coração as suas mágoas. Eu acho impressionante. Por isso que a palavra fala que o diabo tem as setas inflamadas dele. São setas pequenininhas, mas rapidinho entra no coração, se agarra lá, e você rapidinho não consegue se livrar delas. É impressionante quanto os homens conseguem, as mulheres, os homens, enfim, a humanidade consegue colocar dentro do seu coração, deixar entrar no mais profundo do seu coração uma coisa ruim, ao ponto de que a gente tenta arrancar com conselhos, tenta arrancar com orações, tenta arrancar com palavras, tenta arrancar aquilo do coração, não consegue. Aí vai para um psicólogo, o psicólogo também não consegue, vai para o psiquiatra não consegue. Como não consegue, então dá um analgésico emocional, uma caixa de remédios, para que a pessoa consiga viver com aquilo de ruim que entrou e encontrou alicerce no coração, criou raízes. Já ouviu falar de raiz de amargura? É isso, é um alicerce do diabo dentro do seu coração. E tem muitos, e não poucos, que têm deixado que os alicerces do diabo se estabeleçam no seu coração. É mágoa, rancor, insegurança, tristeza, ansiedade, angústia. Isso tudo é agarrado no coração. E quanto é difícil deixar repousar e criar raízes no coração, uma raiz de algo bom, uma convicção de que Deus é por mim. Aquela convicção, sabe? Que quando algo de ruim acontece, ele diz: mas Deus é por mim. Esse alicerce é difícil. O alicerce da santidade é um alicerce difícil. Fica sempre uma verdade subjetiva. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu consigo ser santo, outro dia eu não consigo ser santo. E eu busco na palavra um respaldo, para que eu viva nessa vida, um pé lá, o outro cá, em cima do muro. Mas cuidado,
O muro é do diabo. Eu estou em cima do muro, pastor. O muro é do diabo. Porque Deus não constrói muros. Deus constrói pontes. Não muros. Você está em cima do muro? Então o muro é do diabo. Saia do muro. Venha para o Senhor. E deixe Ele criar em você, bater em você as estacas necessárias para que você construa um alicerce ao ponto de viver sempre com Ele. Sempre em santidade. Buscando a vontade do Senhor e não a sua. Amém? 2. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que têm a mente impura. É interessante que os cães que ele fala são maus obreiros. Eu falo isso várias vezes aqui no caminho, eu tenho falado e repito. Eu sei que é estranho, mas talvez para você que está chegando na fé, talvez é estranho ouvir isso, mas logo logo você vai descobrir que não é tão estranho assim como você imagina. Cuidado com os maus obreiros. Eles são cães. Eles têm aparência de santidade, mas têm a mente imunda. Eles têm conselhos de Deus, mas práticas imundas. Eles usam o conselho de Deus para seduzir, para ganhar lucro, para satisfazer seus desejos. O Deus deles é o ventre, ou seja, a vontade dele é o Deus dele. Mas para satisfazer a vontade dele, ele usa uma cara de piedade. Cuidado com os falsos obreiros, os maus obreiros, os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com os que praticam o mal. Cuidado com eles. Irmãos, cuidado com aqueles que andam com você e praticam o mal. Mas eu já falei isso algumas vezes, mas é o batistaca, amém? Mas é meu amigo, é minha amiga, pratica o mal? Pratica, cuidado com ele. Cuidado com ela. Cuidado. Se guarde dele. Se afaste dele. Cuidado com esses que praticam o mal. Não tenham pena. Não aceitem as desculpas. Eu acho interessante como todo aquele que pratica o mal tem uma desculpa na ponta da língua. Já falei para você sobre a síndrome do abusador, né? O abusador tem a síndrome da... Como é que é o negócio que a gente caminha dormindo? Como é que é? Sonambulismo. Sonâmbulo. Muitos abusadores que eu atendi, ou que tive que atender o problema que eles causaram, muitos, eu não vi, eu estava dormindo. Eu tenho sonambulismo. Não caia na conversa deles. Você sabia que aqueles que praticam o mal sempre têm uma desculpa preparada antes de praticar? Cuidado com eles. Não tenha pena daqueles que praticam o mal. Felipe, mas alguém praticou o mal e tropeçou? Não tem problema errar. Errar faz parte. Errar é humano. Nós erramos, nós somos humanos, nós erramos. Mas aquele que erra contumazmente, ele erra sempre na mesma coisa, ele já é mau. Não aceitem as desculpas dele, cuidado com eles. Ele sempre tem uma conversinha para passar em você, para você dizer assim: tá bom, que pena. Não deixe ele fazer com você. Porque é interessante como a gente tem pena quando não é com a gente. Mas quando é com a gente já cria um pouco mais de estrutura, de resistência. Resistam os maus. Mas ele precisa de cura, Felipe. O céu também é para ele. O céu é para ele se ele se arrepender. Essa hipergraça agora, que aceita tudo do jeito que está e está bom e não tem problema nenhum e não dá nada, sim. Dá sim. Dá é muito. Não dá nada, dá tudo. Dá tudo. Mas a gente tem que abrir a porta da igreja. Sim, Jesus andava com todo mundo. Jesus sentava com as prostitutas. Jesus sentava com os ladrões. Jesus sentava com os salteadores. Ele comia com eles. Mas a pregação de Jesus era qual? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Senta aqui, pode comer. Fica de boa, como é que tá? Tá bem? Tô bem. Arrependei-vos.
Jesus tinha uma palavra sempre desse jeito. Então, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? A falsa circuncisão é quando havia na igreja duas classes de pessoas, crentes. Os crentes judaizantes, os que se converteram no judaísmo. Jesus era judeu, sim ou não? Jesus era judeu. Jesus trouxe um novo movimento, não é uma nova religião, é o reino. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus manifestou o reino. Jesus não fundou uma igreja. Nós nos reunimos aqui porque não tem como fazer de outra forma. Agora a verdade é que Jesus não fundou isso aqui. Jesus fundou um reino. E o reino que ele fundou, o reino que ele estabeleceu, é um reino poderoso que age no nosso coração, é aqui dentro. A palavra diz que Jesus concluiu a lei, completou a lei. Ou seja, nós fazíamos antes porque éramos obrigados, agora nós fazemos porque nós queremos fazer. Nasceu no nosso coração o desejo de fazer o que é certo, fazer a vontade de Deus, nasceu no nosso coração, é isso que ele fez. Então brota lá de dentro, conforme Efésios prega, Paulo aos Efésios prega, nós somos feitos filhos pela graça e misericórdia de Deus, e depois que nós fomos feitos filhos, então dali então nós começamos a aprender como se comporta um filho. É essa a dinâmica. Os judaizantes não aceitavam, porque tem que ter um sinal no corpo. Tem que ter um sinal no corpo que ele se converteu. Nós não temos tempo para esperar. Então, enquanto Paulo ia pregando, por onde Paulo pregava, dizendo arrependei-vos, e eles vinham, e do jeito que vinham, iam andando e vindo até se converter, ao ponto que Paulo tem que exortar a igreja de Corinto, se eu não me engano, que o filho estava tendo relacionamento com a mulher do pai. Como é que Paulo tem que orientar isso? Por que ninguém já não arrancou a cabeça do guri? E já mandou embora da igreja? Porque haviam essas coisas na igreja, porque as pessoas se tornavam filhos e iam aprendendo a se comportar como filho. O tempo ia acontecendo, o tempo ia fazendo isso. Os judaizantes não aceitavam, então onde Paulo pregava, eles chegavam. Ei, Paulo já pregou aqui? Já pregou. Vocês já foram circuncidados? Já tem uma marca? Já tem uma marca em vocês? Não tem. Então vamos lá, vamos circuncidar. Paulo está dizendo aqui, cuidado com a falsa circuncisão. É uma circuncisão externa, é uma marca externa, mas não tem nada lá dentro. Cuidado com aqueles que por fora mostram que são transformados pela marca, mas dentro ainda não foram. Então Paulo está dizendo para a gente cuidar, no decorrer da nossa fé, cuidar com a aparência de piedade. Cuidado com a aparência de quem? Dos cães, dos falsos obreiros. Cuidado com os que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, a externa, sem que haja nada transformado internamente. Por isso eu quero falar a vocês aqui no Caminho Church. Tenham calma. Nós não vamos sair marcando as pessoas. Nós não vamos sair marcando as pessoas. Elas vão vir para cá. E elas vão aprendendo. Glória a Deus. Uns do dia para a noite entendi. Tá bom. Outros não. Demora um pouquinho mais. Calma. Tenha paciência. Antes de você dizer assim, vamos marcar. Traz para cá. Maneia de pé e mão e traz para cá e vamos marcar. Vamos botar uma marca aqui. Cortar isso aqui, vamos arrumar isso aqui. Bota lá. Irmão, não dura. Não dura. E cria no meio da igreja uma cultura hipócrita. Onde as pessoas falam o que não vivem. Então, para se mostrar para a igreja, ela tem que se fantasiar. Para se mostrar para a igreja, ele tem que se fantasiar. Mas lá em casa ele é um diabo. Lá em casa ele é o Satanás.
É a pior vizinha do condomínio, é a que mais faz fofoca de todo mundo. É o que mais apronta. É o que mais apronta. Escondido ele faz de tudo. Mas chega na igreja. Eu já vi. Esses dias eu fui atender uma família. Tempo atrás aí. De um caso que eu recebi aqui na igreja. Tem live aí? Tem live? Então que tenha. Azar. Recebi um caso aqui na igreja, irmão. Passou aqui na porta aqui uma irmã. Passou, olhou assim, lugar de recomeço. Entrou aqui na igreja uma terça-feira. Entrou aqui com a cara angustiada e disse assim: eu preciso recomeçar, mas vocês não vão querer me ouvir. Eu falei: como assim? Tu quer recomeçar, não vão te ouvir? Vão te ouvir sim, mas se vocês ouvirem o que eu fiz, vocês vão embora e não vão deixar eu falar mais. Eu falei: irmã, eu tenho 36 anos de igreja, 35 na época, 35, desde que eu nasci eu estou na igreja. Então assim, irmão, o que aconteceu, tudo que aconteceu na igreja eu já vi. Já vi de tudo na igreja, tudo, já vi de tudo que você pode imaginar, eu já vi dentro da igreja. Então eu falei para ela: não se surpreenda, pode falar para mim, nós não vamos nos escandalizar, né, Priscila? E ela disse: amém. E ela contou. Ela estava tendo um problema com um pastor, né? O pastor foi lá cuidar da ovelhinha, cuidou demais. Cuidou demais. E ela estava angustiada. Eu falei para ela: pega as provas, reúne o corpo de obreiros e mostra, está aqui o pastor de vocês. Cuidado com os falsos obreiros. E ela fez. Eu não conhecia o pastor, ele perdeu a igreja por um tempo, agora ele já voltou de novo, é uma várzea. Mas eu atendendo depois, procurando saber quem era o pastor, irmão, tu não faz ideia. É aquele pastor que tinha um raio-x na porta da igreja. Não entra assim. Tu tem pecado, banco. Entendeu ou não? Exteriormente tinha o exterior puro, mas por dentro era podre, imundo, sujo. Por dentro imundo. Você não faz ideia. Eu não vou falar para você tudo que eu sei e tudo que eu soube daquela situação. É podre. Igual diz um colega meu de trabalho, porque eu conversei com ele nessa época. Ele olhou para mim e falou assim: mas eu, para fazer isso, tem que estar bêbado. Um colega meu falou para mim: mas eu não faço são isso aí que ele fez. Eu falei: infelizmente. Vocês estão entendendo o que se cria quando a gente não entende que é necessário aguardar o tempo das coisas e não querer sair marcando todo mundo com a circuncisão? É falsa. Tudo aquilo que é marcado de forma abrupta e imposta é falso. Só é verdadeiro quando nasce do coração. Irmão, só é verdadeiro quando nasce do coração. Eu entendi o amor de Jesus por mim, entendi os irmãos que eu tenho, entendi que tenho que tolerar um ao outro, entendi que tenho que ler a palavra, entendi que tenho que viver em santidade. Então se eu entendi, o alicerce foi bem estruturado, então eu não preciso que me marquem, porque ninguém precisa me forçar a amar meu pai. Me forçam a amar meu patrão talvez, porque se eu não amar ele, eu não tenho salário depois. Tem que amar mais ou menos. Agora, pai não. E o relacionamento que o Senhor nos chama é um relacionamento de pai. Não precisa me marcar para eu obedecer meu pai. Não precisa me marcar para eu amar ele. Eu amo ele de graça. Eu faço de graça. Não precisa me marcar. Eu faço de graça. É isso que o Senhor quer fazer com a gente nessa igreja, o Caminho Church. Mas falam de ti, pastor. Parabéns, entra na fila. Entrar na fila, irmão. E vou falar que tem uma fila, e é grande, é do SUS. Entendeu? Pode entrar na fila para falar mal, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso. Agora, eu tenho uma convicção. Nós vamos formar aqui um povo curado. Um povo que não é marcado como gado. Um povo que deixa ser marcado no coração. E é marcado com amor pelo Pai. Um povo que ama o seu Pai. Um povo que levanta as mãos de graça e diz: santo é o Senhor. Um povo que está sendo treinado pelo Senhor a entender todos os processos dele, para a glória dele. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne.
Nós não temos confiança na carne, nossa confiança está em nosso interior convertido e mudado. O nosso interior sabe que nós amamos o Senhor. É essa certeza e essa convicção que fez Pedro ser pastor da igreja. Quando nós mandaríamos Pedro embora, qualquer dia eu vou voltar a falar de Pedro de novo, nós não aceitaríamos Pedro como pastor da gente. Porque de todos os 12 apóstolos, um negou Jesus e traiu Jesus, e foi quem jogou Jesus na cruz, foi Judas. O segundo que traiu foi Pedro, porque na hora da cruz ele disse: eu não conheço Jesus. Antes que o galo cante 3 vezes, me negará, e ele negou 3 vezes mesmo. Jesus manda chamar por ele, e quando Jesus encontra Pedro, Jesus fala para ele, lá no lago, ele desce, encontra Pedro e fala: Pedro, tu me ama? Uma vez. E Pedro diz: eu te amo, Senhor. E ele pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Eu te amo, Senhor. E ele pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me ama? E Pedro, desesperado, diz: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus diz assim: é verdade, tu me ama. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus viu em Pedro, atrás das negações, atrás das falhas, por trás dos pecados, Jesus viu que Pedro de fato amava. Nós podemos ter problemas, mas é possível que lá no fundo do nosso coração a gente ame o Senhor. E se existe amor, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, tudo que há de mal em você vai ser vencido. Só tenha paciência. E você, irmão, tenha paciência com os irmãos também. Amém? Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo está dizendo que o que dava confiança a ele não eram as coisas da carne. Ele se orgulhava de coisas, ele se orgulhava de virtudes que ele tinha, se orgulhava da sua própria santidade, se orgulhava da sua perfeição. Ele mesmo fala: mas tudo isso que orgulhava ele, que para ele era lucro, ele passou a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, o 8, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. O conhecimento de Jesus supera tudo. O conhecimento de Jesus supera tudo. Só que para conhecer Jesus, nós precisamos reduzir o nosso eu, o nosso orgulho das coisas que temos, o orgulho das virtudes que temos. A nossa voz precisa ser reduzida para conhecer Jesus. Jesus está nas entrelinhas da nossa existência. Jesus está nas entrelinhas da religião. Jesus está nas entrelinhas da palavra. Jesus está no silêncio. Jesus está na calmaria do nosso eu, do nosso ego, da corrida da nossa vida. Jesus está lá no meio, esperando a gente baixar todo o nosso eu até o fundo, ao ponto de que a gente consiga ver Ele. Irmãos, ninguém consegue ver Jesus enquanto você se vê mais do que Ele. Você não vai ver Jesus enquanto você ver mais os seus problemas do que Ele. Você não vai ver Jesus enquanto você não ver mais as suas coisas do que as coisas dele. Você não vai ver Jesus enquanto você não silenciar você. Quando você começar a silenciar você, você começa a ver Jesus. Quando você, não importa quem você seja, irmão, não importa quem você seja. Mas eu sou santo, santificado, não interessa. Mas eu sou tal coisa, não importa quem você seja. Tudo isso tem que ser silenciado para você ver Jesus. E quando você ver Jesus, quando você enxergar Jesus, você vai perceber que todas as coisas, seja virtudes, seja fracassos, seja sucesso, seja insucesso, tudo isso não é nada perto do conhecimento de Jesus, porque Jesus é tudo na nossa vida.
e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui, nós precisamos entender uma coisa para a nossa vida, e eu já estou a caminho de concluir. Nós precisamos ser encontrados em Jesus. Como eu sou encontrado em Jesus? Como ser achado nele? Quando eu olho para Jesus, por exemplo, eu tenho 2 filhos, sabia ou não? A Luísa e o Joabe. A Luísa é um pouco mais parecida comigo. Um pouco, bem pouquinho. Depois eu vou mostrar para vocês uma foto da Priscila. Na idade da Luísa, é idêntica. É idêntica. É que a Luísa tem o meu jeito, né? Então parece que a Luísa é mais parecida comigo, mas esteticamente, a Luísa é mais parecida com a mãe dela do que comigo. Agora, até pouco tempo atrás, quando alguém olhava para ela e dizia assim: os olhos é do Felipe, o jeito é do Felipe. O Joabe não, o Joabe é a cara dos irmãos da Priscila. Pegar bebê é igual. Ou seja, é o Géser e o Marcos. Quando olha para o Joabe, diz assim: olha, parece o Géser. Ou seja, a semelhança. O Géser foi encontrado no Joabe. A Luísa, eu fui encontrado na Luísa. Os olhos. Ser encontrado em Jesus é quando você tem uma atitude e alguém olha para você e diz assim: ó, é Jesus. Amém? Ser encontrado nele. Olha, é Jesus. O jeito que fala. Agora, como nós vamos ser encontrados em Jesus se nós olharmos para nós e ver nossa santidade, nosso orgulho, nossa soberba, meu desejo, meu jeito? Esse é o meu jeito. Meu pai me ensinou assim, e eu sou assim, vivo assim e vou morrer assim. Um eterno Gabrielo. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Gabriela. É assim, com orgulho. Eu sou assim, eu sou desse jeito. Jesus não vai ser achado em ti enquanto você achar que você tem que aparecer. Então silencie você e procure Jesus. Ele diz: eu considerei tudo isso, todas as minhas virtudes, eu considerei minhas virtudes como esterco. É o que Paulo está dizendo. Eu considerei as minhas virtudes como esterco, e tudo isso eu abandonei. Eu só olho para Jesus. Eu só vejo Ele, eu não vejo eu só quero Ele em mim, até que Ele seja achado em mim, até que Jesus seja visto em mim. Eu quero conhecer a Cristo. No versículo 10, eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero que me enxerguem em Jesus Cristo na sua morte. Porque é lógico, quando eu falo para vocês que nós queremos ser vistos em Jesus, ou ver Jesus em nós, nas coisas boas, num bom comportamento, numa boa atitude, num amor. Agora eu quero falar um negócio para você: para que o amor de Jesus nasça em você, uma parte de você tem que morrer. Não há vida de Jesus na nossa vida, só há vida de Jesus na nossa morte. É só na nossa morte que há a vida de Jesus. Não existe uma vida que compita com a dele. Nossa vida não pode competir com a vida de Jesus. A nossa vida morre. É o que Paulo está falando.
quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Você quer ser parecido com Jesus? Você quer ser parecido com Jesus? Um monte de... Os sim reduziram agora. Hein? Eu perguntei antes aquele sim. Amém. Você quer ser parecido com Jesus? Nas coisas boas, de alguém bom, que faz o bem, que cura os outros, que perdoa, que ama incondicionalmente, que abraça. Você quer ser parecido com Ele? Então, antes de você ser semelhante a Ele, nessas virtudes, você precisa se semelhar a Ele, na morte dEle. Porque Ele não teve, como Paulo disse antes, como usurpação, o ser igual a Deus. Antes se humilhou e se tornou homem, e como homem se humilhou ao ponto de ir para a morte de cruz, que era a pior das mortes. Ou seja, Ele abandonou tudo que Ele tinha, Ele morreu para que ressuscitasse. Paulo está dizendo: eu também quero me assemelhar na morte dEle. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu quero, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar ressurreição dentre os mortos. Quando o eu morre, quando o eu deixa de existir, passa a haver a possibilidade de Jesus nascer. Jesus nasceu numa manjedoura, sim ou não? Mas Ele nasce em nós, é na nossa morte. Você pode ter certeza absoluta, em todas as áreas que você morrer, Jesus vai nascer. No seu orgulho, quando o seu orgulho morrer, Jesus nasce no seu orgulho. A manjedoura de Jesus nasce em você, a sua morte. Na sua soberba, quando a sua soberba morre, Jesus nasce. Quando o seu eu morre, Jesus nasce. Glória a Deus. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso eu mesmo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? O que eu estou pregando para vocês aqui, e o que Paulo ensinou a gente, não é uma coisa do dia para a noite. Não se assuste, não é do dia para a noite, mas tem que começar agora. Paulo disse: eu não alcancei ainda. Eu estou falando isso para vocês, Paulo está falando, eu estou falando isso para vocês, mas eu não alcancei ainda. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Amém, gente? Eu estou indo. Errei, dei uma cabeçada, tropecei, falhei, fui orgulhoso, fui soberbo, procurei as coisas do meu próprio desejo. Tá bom, mas eu vou de novo. Amém? Mas os meus erros me jogaram na lona, mas os meus erros me jogaram no buraco. Eu tanto olhei para mim e tanto quis fazer as coisas certas com as minhas mãos. Olha onde eu acabei. Eu estou acabado, Felipe. Você está jogado no chão, estou na lona. Então se arrasta. Eu prossigo para o alvo. Uns estão correndo, uns estão caminhando, outros estão rastejando. Mas guarde uma coisa no seu coração: nunca desista de ser parecido com Jesus. Nunca desista de ser igual a Jesus. Nunca desista de se assemelhar a Jesus na sua morte. Você pode dizer assim para mim: Felipe, eu não entendo isso. Não tem problema que você não entenda. Prossiga, 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 prossiga. O batistaca vai bater, vai bater, vai bater. Não sai daqui não, amém, gente? Não sai daqui não. Vai bater, vai bater, vai bater,
Vai bater. Vai bater. Ah, tá bom, Felipe, de novo, Felipe, de novo. Vai bater. Vai bater. Até onde é que bate? Tu diz, entendi. Eu entendi. Aleluia. Até a hora que encontra o solo do seu coração lá no fundo. Eu quero dar uma informação para você. Quando encontrar seu coração, você vai experimentar o que é ver Jesus andar através de você. Nada mais te abala, nada mais te aflige. Você é feliz o tempo todo. Você tem olhos que curam. Você tem toque que cura. Você tem palavras que curam. Você vai experimentar, Cauã. Você vai experimentar. Você vai experimentar. As pessoas ficam perto de você e dizem assim: é tão bom ficar contigo, dá para eu ficar aqui? É tão bom ficar contigo. Tua casa é tão boa. Tua companhia é tão boa. Tu sempre tem palavras boas. Olha o que Jesus manda os discípulos: vão embora. Vão vocês também embora. O que eles falam? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Eles estão caminhando com Jesus e não sabem que é Jesus. É como você. É como você, quando você se tornar Jesus. As pessoas vão andar com você. Você não tem a semelhança física dele. Mas eles falaram, lembra, ô Isaías? Quando os discípulos no caminho de Emaús estão voltando, para quem não sabe, eu vou explicar que eu tenho tempo. Eu tenho até meia-noite. Então eu vou explicar. Jesus morreu. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tristes, porque pensaram que tudo tinha acabado. Quando eles pensaram que tudo tinha acabado, a palavra fala que muitos se reuniram no cenáculo. Ficaram 120, próximo de 120 pessoas. Os outros todos foram embora, tristes, angustiados, porque Jesus tinha morrido. Esses 2 discípulos eram aqueles que estavam indo embora. Ah, não aconteceu nada, acabou, era tudo história, conto da carochinha, era tudo farofada, não era mentira, não era verdade. Eles estão indo embora a caminho de Emaús, a casa deles de volta. E Jesus encosta do lado deles e começa a falar com eles. Quando chega no destino, Jesus vai embora e eles convidam: entra Jesus e fica com a gente. Jesus entrou, ficou com eles. E quando eles olham para Jesus na luz, eles falam: mas é Jesus. Aí outro fala para ele assim: sim, tu não viu que enquanto nós andávamos, as palavras dele aqueciam o nosso coração. Aleluia! Quando isso acontecer com você, e você encontrar isso, essa verdade, encontrar repouso no alicerce do seu coração, as suas palavras trarão conforto. A tua presença trará conforto. E eu quero informar você: o mundo está louquinho que isso aconteça com você. Você sabia disso? O mundo, a sua rua, os seus parentes estão louquinhos que isso aconteça com você. Porque a palavra fala que arde expectativa da criação, ansiosamente anseia pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Tua família está esperando o dia que você, num almoço de família, que volta e meia tem confusão, tua família está esperando você dizer assim: ei pessoal, posso fazer uma oração? E você vai começar a orar. Você: pai, obrigado pela mesa, obrigado pela minha família. É uma oração que você fazia antes, mas agora é diferente, porque agora é Jesus ali. E o ambiente começa a mudar. Gente, você sabia disso? O ambiente começa a mudar, e começa a haver quebrantamento,
É o que Jesus fazia com as pessoas, essa relação que Jesus tinha com as pessoas, é isso que Jesus quer fazer com você. Então não desista nunca, não desista, não desista. Talvez, para eu concluir, talvez a distância sua até ser igual a Jesus está lá longe, mas vai devagarinho, vai indo. Não que eu tenha chegado lá, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou indo. Sabe aquele louvor? Estou seguindo a Jesus Cristo, sabe? Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás um mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, aleluia, não volto não. E vai se tornando parecido com Ele, amém. Mesmo que rastejando, mesmo que com lutas, mesmo que com dificuldade, a gente vai indo. Talvez eu não tenha chegado lá, mas uma coisa é certa: o Felipe de 5 anos atrás não é o mesmo Felipe de hoje, não é? Talvez eu não tenha chegado lá, mas muito de mim já mudou. E eu vou indo. Vamos ficar em pé, gente. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Glória a Deus. Obrigado por ter ficado até agora com a gente. Eu espero que você tenha conseguido fazer o melhor culto da sua vida e que a gente tenha contribuído de alguma forma para isso acontecer. Que a palavra tenha edificado você. Agora eu quero fazer um convite. Se você quiser participar dessa obra, fazendo com que mais pessoas como você sejam abençoadas dessa forma, contribua com a gente, participa disso através desse QR Code aqui, ó. Abra aí o aplicativo do seu banco, bota no QR Code e faça uma contribuição conforme a vontade e o desejo do seu coração. Não se esqueça de deixar o seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, vem pro caminho. Deus abençoe.